Salve, salve pessoal, Paulo da página Por Nossa Democracia, dos canais Paulo Andrade Castro, Lula Livre por Democracia. Estou aqui para trazer para vocês o advogado que em pouco mais de 8 minutos arrebentou com a Lava Jato e fez o Supremo Tribunal Federal acordar para essa turma de Curitiba. Quero salientar, Lava Jato de Curitiba, tá certo? Que realmente vem tentando assumir o poder do judiciário brasileiro por meio de ameaças, por meio de manipulação e por vários outros meios. Antes de irmos diretamente a esse vídeo, eu gostaria de pedir a você, faz uma gentileza, se inscreve no canal, deixa seu gostei e passa adiante. Vamos ouvir o cidadão que arrebentou a Lava Jato? Vamos lá, vai. Para se manifestar. Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo Vila, nobres colegas advogados presentes, senhores e senhoras serventuários, estudantes, boa tarde a todos. De plano, senhor presidente, eu não poderia deixar aqui de externar a minha profunda preocupação diante do que, na realidade, está em jogo aqui hoje, ao menos em caráter principal. Porque o que está em jogo aqui hoje, em caráter principal, não é uma questão jurídica genuína, data máxima venia. O que nós temos aqui em caráter principal preponderando é uma questão de natureza ideológica, que implica em um ataque ao próprio Poder Judiciário, que vai resultar em desacreditar o Poder Judiciário, como se seus integrantes, os integrantes de um tradicional ramo do Poder Judiciário, que é a Justiça Eleitoral, que tem prestado relevantíssimos serviços à nação nas últimas décadas, como se ela não fosse merecedora da confiança da sociedade, como se os seus membros fossem merecedores de uma espécie de captis deminúcio, porque não estariam habilitados a exercer a jurisdição em sua plenitude. E para que se chegue a essa conclusão, senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, Vossa Excelência não precisa recorrer às minhas palavras. Basta atentar para o que diversos procuradores da República, integrantes das assim chamadas forças-tarefas criadas pela PGR, têm dito na imprensa, em artigos publicados, sobre o julgamento de hoje. Nos últimos dias foram vários artigos, e chamo aqui a atenção para um específico que me deixou de fato alarmado. Um artigo publicado no site O Antagonista, no último dia 9 de março, onde um procurador da República da Força-Tarefa da Lava Jato de Curitiba tece algumas considerações muito alarmantes. O título desse artigo é o seguinte: procurador da Lava Jato denuncia o mais novo golpe do STF. Pasmem vossas excelências. O procurador sustenta nesse artigo, palavras dele, que estaria sendo ensaiado por ministros da segunda turma do STF, um golpe contra a Operação Lava Jato. Este, senhor presidente, é o estado atual de coisas que vivemos nesse país. Um procurador da República, e não uma criança inocente de tenra idade, às vésperas de um julgamento no plenário do Supremo Tribunal Federal, vai à imprensa para se pronunciar sobre o julgamento e dizer que ministros da Corte estariam articulando um golpe. E Sua Excelência diz isso sem pudor, sem constrangimento, como se fosse a ordem natural das coisas, na expectativa de que Vossas Excelências se sujeitarão a esse tipo de ofensa e atenderão ao desejo da assim chamada Operação Lava Jato, alçada em tais condições ao status de instituição nacional, com vida própria, e há de quem ouse discordar da Operação Lava Jato. Esse ilustre procurador da República, neste mesmo artigo publicado no site O Antagonista no último dia 9 de março, ele prossegue dizendo o seguinte, abre aspas: esse entendimento pouco razoável, que é o entendimento que nós estamos aqui hoje discutindo, começou a ser costurado na segunda turma do STF desde o começo de 2018, com envio à Justiça Eleitoral de diversos depoimentos relacionados à colaboração premiada da Odebrecht, em que se afirmava que o dinheiro sujo foi solicitado e pago a pretexto de ser usado em campanha política, fecha aspas. Mentira! Falácia!
tentativa assintosa de enganar o público, de desinformar a sociedade. Há pelo menos 20 anos, senhor presidente, pelo menos 20 anos, o plenário do Supremo Tribunal Federal adota esse mesmo entendimento que agora, 30 anos depois da vigência da Constituição de 88, desagrada ao Ministério Público. Há pelo menos 20 anos. Cito aqui, por todos, o julgamento do conflito de competência número 7033, da relatoria do ministro Sidney Sanches, julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal, no dia 2 de outubro de 1996. A mesma questão foi decidida aqui. E mais, em novembro do ano passado, a Corte Especial do STJ, à unanimidade, no julgamento do agravo regimental na ação penal número 865, da relatoria do ministro Herman Benjamin, enfrentou, não foi outra questão parecida, foi exatamente esta questão. A questão foi posta ali e a Corte Especial do STJ rechaçou a pretensão do Ministério Público posta aqui hoje em termos idênticos. Na verdade, a Operação Lava Jato, ela nasceu sob a égide dessa jurisprudência. Ela prosperou e avançou sob a égide dessa jurisprudência. E ela continua avançando a olhos vistos. A cada dia que passa, nós vemos avanços da Operação Lava Jato. Então, como uma jurisprudência que é anterior à Operação Lava Jato, de décadas do Supremo Tribunal Federal, estaria agora a colocar em risco, nesse tom apocalíptico, a Operação Lava Jato? Mentira deslavada, data máxima vênia. E é a partir desta movediça base de mentiras que este procurador da República, neste mesmo lamentável artigo, diz o seguinte, arrematando, abre aspas: a Justiça Eleitoral não possui quadro próprio de juízes e promotores, mas sim membros de primeira instância transitórios. E a composição dos tribunais eleitorais é feita por magistrados 100% provenientes de indicações políticas. Fecha aspas. Esse discurso... Qual o nome desse procurador, por favor? Salvo engano, Diogo... O artigo está no site Antagonista, dia 9 de março. Se Vossa Excelência entrar no... Diogo, me esqueci o sobrenome agora, mas eu posso ver daqui a pouco, senhor presidente. Mas esse discurso do procurador em relação a essa composição 100% política dos tribunais... O procurador faz esse tipo de acusação ao Poder Judiciário Eleitoral do Brasil? Diogo Castor. Inacreditável, senhor presidente. Esse discurso, ele pode ser usado para atacar qualquer tribunal do país. Porque todos os magistrados dos tribunais do país são nomeados pelo Poder Executivo, seguindo o devido processo onde naturalmente ocorrem disputas políticas. Não há nada de errado nisso, não há nada de suspeito nisso. Esse é o devido processo. É um mecanismo de freios e contrapesos que dá equilíbrio ao sistema de separação dos poderes, que, por sua vez, é o pilar estruturante de qualquer Estado que pretenda se credenciar como democrático e de direito. A Justiça Eleitoral, ela é, de todos os ramos do Poder Judiciário Nacional, vamos e venhamos, a que é mais eficiente e a que é mais célere. E conta com um corpo de servidores extremamente engajados na prestação do serviço público e do interesse. Atacar o Poder Judiciário Eleitoral, ou antes disso, atacar a cada um de nós nesse tribunal já é um ataque a todos. Atacar o Poder Judiciário Eleitoral é atacar esta Suprema Corte também, na medida em que o Tribunal Superior Eleitoral é presidido pelo Supremo Tribunal Federal, por integrante indicado pelo Supremo Tribunal Federal. Se os ataques que foram colocados na tribuna, com a fé do grau do eminente advogado, vou checar, farei e anuncio uma representação ao Conselho Nacional do Ministério Público e à Corregedoria do Ministério Público Federal em razão dos ataques desse procurador à Justiça Eleitoral. Não é admissível
este tipo de ilação. Críticas no debate jurídico, críticas a respeito do posicionamento técnico jurídico, da linha jurídica, isto é necessário, isso faz parte da dialética, por isso que os tribunais são feitos de maneira colegiada. Agora, a calúnia, a difamação, a injúria não serão admitidos.